Olá, aqui é o professor Roque Anderson. Essa é uma aula resumo de inteligência artificial e o assunto hoje é Navigation Mesh. Então, para essa aula eu já preparei aqui um cenário bem simples com alguns elementos. Então eu tenho um plano, outro plano. Esses dois planos eles estão separados. Então a gente consegue visualizar aqui. Então eles não têm uma conexão entre eles. A gente tem aqui um bloco maior para servir de subida aqui para o nosso agente. A gente tem uma rampa que dá acesso a esse bloco. Tem alguns blocos um pouco menores aqui que vão servir de obstáculos dentro do nosso cenário. Então, eu coloquei todos esses objetos dentro de um objeto vazio que eu chamei de ambiente. E agora eu vou criar o nosso agente. Criar um objeto vazio. Esse objeto vazio eu vou chamar de agente. Dentro desse objeto vazio eu vou colocar uma cápsula. Então, uma cápsula dentro desse objeto. Então, posição, rotação e escala estão zerados aqui. Deixa eu zerar também esse objeto. Então, agora ele está no lugar. E colocar ele aqui no cenário, um pouquinho mais alto. Então, ele não precisa encostar no cenário. Vou mostrar uma característica interessante, que quando a gente coloca um agente, ele cola no NaviMesh, que estiver mais próximo. E vou colocar um material verdinho aqui para ficar fácil de identificar nosso agente no cenário. Bom, então, começando aqui a entender como é que funciona o NaviMesh. Primeira coisa, a gente tem que ter o pacote instalado. Aqui eu estou usando a Unity 2022. Na 2021 até a 2021, o Navigation Mesh era uma versão mais antiga, então, que tem mais ou menos os mesmos componentes. Então, só esse aqui é mais aprimorado e eu vou falando sobre as diferenças que tem um e outro. Então, o 2022 tem a versão mais nova aqui do Navigation Mesh. Eu estou usando o pacote, então, entrando em Package Manager, procuro por AI. Então, a gente tem IA Navigation. Tenho aqui a descrição do pacote, o histórico das versões, né, anteriores, correções e outras coisas. Dependências, pacote que ele depende. E samples. Muito importante lembrar que os pacotes que a gente instala costuma ter alguns exemplos. Então, vale a pena a gente instalar esses exemplos e ver como eles foram implementados. Geralmente mostram bastante da utilização da ferramenta. Bom, então, instalado esse pacote. Vale lembrar também que na versão mais antiga da Unity, né, daria para a gente estar instalando esse pacote mais novo. Então, isso era feito via URL do GitHub. Então, a URL é essa aqui. Né, a gente pode vir aqui e adicionar o pacote com git URL. Tá? Então, ele pega a última versão disponível para aquela versão. Bom, feito isso, então agora eu tenho o pacote NaviMesh instalado. Então agora eu tenho os componentes relacionados aqui a Navigation. Então são eles: o Navigation Agent, né, o NaviMesh Agent, o OffMesh Link, o NaviMesh Obstacle, NaviMesh Surface, o Volume Modifier, né, o Modifier Volume, o Modifier e o Link. Então, vou explicar cada um deles como é que funciona. Então, primeiramente, eu vou clicar aqui no meu ambiente. Eu vou adicionar o componente NaviMesh Surface. Então, faço a busca aqui por NaviMesh. Então, tem todos aqueles componentes que eu falei, o agente, o obstáculo, o link, o modifier, volume e o surface. Eu vou colocar o surface nesse objeto vazio que eu estou chamando de ambiente. Ele vai inserir esse componente aqui, que traz para a gente qual agente que essa superfície está agindo. Eu posso escolher o tipo de agente aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho mais. Posso escolher que tipo de área que é essa. Tá? Também vou falar um pouco disso mais tarde. Eu tenho a opção de gerar links automáticos. Essa opção é disponível somente na versão mais nova, na mais antiga, né, para Unity 2021. Isso aqui não existia.
Eu escolho aqui também como a geometria vai ser construída, né? Se vai ser utilizado mesh ou se vai ser usado colisor. Eu vou colocar aqui primeiramente mesh. Eu posso escolher como que essas coleções de objetos vão ser localizadas. Então ele pode pegar todos os objetos, pode pegar só os objetos da hierarquia dentro do volume, depois eu vou mostrar um pouco mais disso também, e qual layer também a gente pode utilizar. Depois eu mostro as outras opções. Vou começar brincando um pouquinho com essas aqui. Então, quando eu coloco um NaviMesh Surface, eu estou falando que essa superfície é uma superfície que vai ser utilizada pelo agente humanoide e é uma superfície andável. Eu vou clicar em Bake e ele vai marcar para mim todas as áreas que meu agente consegue andar. Bom, incluindo aqui a área que está o agente. Quando a gente dá Bake, isso aqui não é atualizado em tempo real. Então, olha só, tirei o agente do lugar e o buraco desse Bake ficou feito aqui, né? Então imaginem que ele está discretizando um ambiente que seria contínuo. Então, contínuo, ele pode andar aqui em qualquer posição. Aqui ele está transformando num monte de triângulos, né, essa superfície, indicando aqui quais áreas que ele pode caminhar. Então, para corrigir esse buraco que ficou aqui, eu tenho que clicar de novo no meu ambiente e colocar aqui Bake novamente, né, sem o objeto lá para ele não fazer aquele buraco. Então, novidade desse NaviMesh é que antigamente a gente não podia movimentar o objeto. Então o NaviMesh ele ficava na cena. Agora o NaviMesh ele fica no objeto. Então ele tem um NaviMesh aqui na superfície. Então eu posso mover, eu posso rotacionar, não tem problema, o NaviMesh continua funcionando nessa região. Bom, eu vou colocar esse nosso objeto, essa cápsula aqui, como agente. Então, vou colocar nela o componente do agente. Adicionar NaviMesh agente. O meu cilindro aqui ele não deve estar na posição certa, né? Eu movi ele, não movi o centro dele. Pronto. Agora sim, está aqui o nosso agente, está aqui nossa cápsula. Deixa eu ajeitar a altura da cápsula aqui. Isso aqui provavelmente está pegando o centro do objeto. Então o centro ele está ali mais alto. Eu vou andar com essa cápsula um pouquinho para cima aqui, talvez Deixa eu ver se está ok. É isso. Agora sim. Então tá aí o nosso agente. Vou dar play aqui, vamos ver o que acontece. Então, ó, ele cola no NaviMesh mais próximo. Então ele não precisa estar em cima, exatamente em cima do NaviMesh, não. Bom, vamos agora criar um script para que o nosso agente funcione. Então, clicar aqui no botão direito, C# script, vou chamar de agente. O nosso agente ele tem uma função chamada setDestination, onde a gente escolhe qual que é o destino de movimentação para o agente. Então, não vou usar nada de collections. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Eu preciso da biblioteca relacionado a IA. Então, using Unity Engine Artificial Intelligence. Eu preciso do componente Navigation Agent. Então, vou colocar NaviMesh Agente. Vou chamar de agente com A minúsculo, cuidado, porque eu coloquei a classe com o nome de agente com A maiúsculo. Tem que estar diferente a variável, o nome da classe. Aqui eu vou dar um get component, agente. Procure o componente NaviMesh agente. E bom, agora no update
eu vou mandar ele ir para uma posição específica. Vou usar Raycast para poder fazer isso. Então, vou colocar aqui se input.get mouse button down, mouse button, o botão 0, botão da esquerda, criar um raio aqui, ray, main camera, screen to ray, estou convertendo aqui de posição de tela, que é onde a gente clica, para a posição de direção, né, de mundo. E agora eu faço um Raycast. Então, usando a biblioteca de física, physics.raycast, eu preciso passar o raio e ele vai me retornar out raycast hit, que é a informação da colisão. Então, com esse Raycast hit, se houver colisão, se eu cliquei em alguma coisa que tem colisor, então o meu agente .set destination, eu vou lá para o hit.point. Muito bem. Então, com isso, o nosso agente ele já vai se mover. Vou colocar aqui o script do NavMesh agente. E clicando no cenário, ele vai para aquela direção. Interessante que a gente tem uma espécie de debug aqui, e a gente pode ver mais informações com ele clicando aqui nos 3 pontinhos, Overlay Menu, aqui Navigation, IA Navigation, e a gente pode exibir algumas informações extras aqui, né? Se a gente quer ver só quando estiver selecionado, mostrar altura, mostrar caminho, vizinhanças, paredes e outras coisas. Mostrar informações aqui dos obstáculos também. Então, vamos lá. Então, clicando aqui, a gente consegue ver que ele gera um path. Dá um pause aqui que a gente consegue ver isso melhor. Então a gente vê aqui uma linha em amarelo mostrando qual caminho que ele vai seguir. Então isso aqui seria a lista de waypoints que ele está gerando. Ele tem também aqui na cabeça dele um sistema que checa colisão e um vetor que indica a direção para onde ele está caminhando. Então se ele tem colisão com alguma coisa, ele consegue detectar. Deixa eu clicar aqui que a gente vai ver ali, né? Então onde ele colide, ele mostra uma manchinha ali na área lá. Bom, o nosso agente ele tem algumas propriedades interessantes, que são, primeiro aqui a gente tem a velocidade do agente. Deixa eu colocar aqui uma velocidade mais absurda. Então coloquei aqui 10, então ele vai andar bem mais rápido. Ele tem uma velocidade de aceleração, então pode ver que ele, mesmo clicando, ele começa a andar devagar e depois ele acelera, né? Então vou colocar aqui, sei lá, uns 6 e aqui a aceleração uns 10. Então agora ele já vai acelerar rápido, vai andar rápido. Agora eu vou colocar para ele andar bem lento, mas ele muda de velocidade rápido. Se eu clico, ele responde imediatamente. Se eu colocar ele rápido e colocar aceleração lenta, ele demora a responder, mas ele vai andar rápido depois de um tempo. Então ele vai acelerando. A gente tem também a velocidade angular. Deixa eu colocar aqui 2. Ele vai custar a virar. Olha lá. Ele virando bem devagar para conseguir chegar na direção, né? Sendo que se eu colocar aqui, né, uns 180, ele vira
mais rápido. Bom, então aí a gente ajusta aqui o que for mais interessante para o nosso agente. A gente tem o stop distance também, qual distância que ele vai parar. Deixa eu colocar aqui 5 metros do nosso alvo. Então ele não vai até o alvo, ele fica a uma distância de 5 metros. Isso aqui é interessante para quando o alvo é o player, por exemplo. Eu não quero que ele fique em cima do ponto, né? Em cima do player. Né? Ou o alvo dele é uma mesa, ou uma cadeira, né? Alguma coisa assim que ele tem que chegar perto, não subir em cima, né? Então a gente pode dar a distância aqui, que seria o raio do objeto. Né? Por exemplo, eu quero vir para esse ponto aqui. Então ele vai chegar perto só e não vai entrar exatamente dentro do objeto. Bom, então deixa eu deixar aqui normal, que seria 0. Colocar a aceleração aqui maior, uns 8, tá legal. Que ele responde mais rápido. Bom, a gente tem também as configurações do nosso agente. Para trabalhar com as configurações específicas do agente, aqui no caso do agente humanoide, a gente pode clicar aqui Open Agent Settings. A gente pode vir aqui em Window IA Navigation. Aqui mais uma diferença da versão antiga para a versão mais nova. Então, a versão mais nova trabalha com componentes, enquanto a versão antiga funcionava com um sistema mais global. Então, o sistema de bake era da cena, o sistema de configuração de agente era global também. Então, essa aqui é a versão obsoleta, né, a versão antiga, e essa aqui é a versão mais nova. Então, ele vai abrir essa guiazinha aqui, que é uma guia encaixável, eu já tinha deixado ela aqui no cantinho. Então, a configuração do nosso agente influencia em como é feito o nosso bake. Então, mostrando aqui algumas características. Primeiro, o nome do agente. Aqui, por padrão, vem como humanoide. Mas eu podia colocar um novo agente chamado, sei lá, robô. Então, eu posso criar quantos agentes eu quiser aqui. Bom, o agente tem a configuração... Deixa eu dar um pause aqui. Então, vou criar aqui o robô de novo. Robô. Bom, então o nosso agente humanoide ele tem algumas configurações. Uma delas é o raio. Então, é o quão fino ou quão grosso é o nosso agente. Então, a largura dele. Isso influencia no nosso bake. Então, por exemplo, nosso agente aqui, ele está com padrão aqui 0,38 de espessura, né, de diâmetro. Se eu colocar essa rampa muito fina, deixa eu clicar nela aqui, e der bake de novo, clicar no nosso ambiente, inspetor, bake. O nosso agente ele é muito largo para conseguir passar por essa rampa, então ele não consegue passar. Então, justamente por causa dessa espessura da rampa. Deixa eu voltar aqui para a espessura normal. Então, dá bake de novo. Então, agora o nosso agente consegue passar. Vou mudar agora no agente. Então, clicando aqui na configuração do agente, vou colocar que ele é bem maior. Então, ele tem 1,80 m, por exemplo, de largura, né? Então, essa rampa ela teria que ter algo nesse sentido para conseguir comportar ele. Acho que 1,5 m aqui, próximo de 1,60 m deve dar. Então, de novo, vou clicar no ambiente, vou clicar aqui em Bake. E olha só, ele não consegue andar em quase lugar nenhum. Ele não consegue subir aqui, porque ele é muito largo, ele não consegue subir na rampa. Então, essas configurações influenciam em como o bake vai ser dado. Diminuir o raio aqui de novo, colocar ele um pouquinho menor. Inspetor, bake. Então, conseguiu criar ali de novo.
Outra coisa, a altura do agente. Então, olha só, aqui existe uma rampa e ele não consegue passar aqui embaixo porque ele é muito alto. Então, se eu vier aqui e diminuir a altura dele, falar que ele é bem baixinho, e der um bake de novo, então ele vai conseguir passar aqui embaixo dessa área, porque agora ele, né, tem um espaço suficiente aqui para caber ele. É lógico que o nosso modelo tem que acompanhar também essa altura, né? Então a gente tem que observar qual que é o tamanho dessa cápsula do agente. Inclusive, falando em cápsula, essa cápsula aqui ela está com colisor, não precisa de colisor para o Navimesh, ele já tem um colisor próprio dele, que está sendo mostrado aqui. Inclusive essas configurações de altura, largura, tudo isso está relacionado aqui com como nosso agente se comporta, né? Então a gente tem que conferir isso, não um colisor físico necessariamente. Lógico que se eu quiser detectar clique, se eu quiser detectar entrada em trigger, coisas desse tipo, eu preciso incluir aqui também um rigid body, mas não seria o rigid body que faz a movimentação, né? Teria que colocar um rigid body como cinemático para que ele detecte colisão com collision enter, né? Com on trigger enter, né? Se ele encosta em algum objeto, esse tipo de coisa, mas a física mesmo do rigid body não deve ser utilizada junto com o nosso agente. Bom, então falei da altura. Outra coisa que a gente tem aqui, deixa eu colocar ele um pouco mais alto de novo, é a altura da rampa, né? A inclinação da rampa. Então, se eu der um bake aqui, deixa eu voltar no nosso ambiente. Bom, então ele consegue subir essa rampa. Se eu voltar lá no meu agente e falar, não, ele consegue subir uma rampa só até 10, 11 graus aqui de altura. Se eu der bake, ele não conseguiria subir essa rampa, porque a inclinação dela é maior. Então, posso configurar também até quantos graus de inclinação a rampa ele suporta fazer essa subida. Então, variando aí de 0, né, até 60 graus. Outra coisa também que a gente tem é a altura do degrau. Então, nesse bloquinho aqui, ó, ele não conseguiria subir. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais baixo. Isso aqui deve dar uns pouco menos que meio metro. Então eu vou falar aqui, olha, que nosso agente ele consegue subir superfícies que sejam até 1 metro de altura. Essa superfície tem que tomar cuidado que esse valor ele não deve ultrapassar a altura do agente, né? O que não faz sentido, né? Ele dá um passo maior do que ele mesmo. Então é só uma precaução. Vou colocar aqui que ele tem 1,13 m e ele consegue subir superfície de até 1 metro. Volto aqui, clicando de novo no ambiente, vou dar bake. Então agora a gente percebe que ele cobriu também essa área. Então agora ele consegue subir em cima desse bloquinho aqui. Ele colou ali no ambiente, olha lá, ele vai conseguir subir e descer do bloco, como se fosse uma escadinha. Então isso aqui ajuda a fazer cenários como escadas, como que tem alturas diferentes, né, níveis diferentes dentro do mesmo nível. Bom, a gente tem também a configuração de pulo relacionado aqui ao link, né? Então esse generated link aqui, ele consegue fazer um pulo de uma superfície para outra. Então é o caso aqui dessas duas superfícies que eu deixei separadas. Então vamos mostrar agora um pouquinho mais sobre isso. Antes de mostrar, deixa eu mostrar outra coisa aqui. Eu falei que ia falar e não falei. Quando eu crio um agente, deixa eu colocar esse aqui, eu coloquei como robô, mas ele não salvou. Robô. Então agora eu tenho um humanoide e tenho um robô. Então eu posso ter uma configuração diferente para esse robô, né? Vamos supor que ele é mais fino, ele é um robô pequeno, ele é mais fino e mais baixinho. Ele não consegue subir degrau, então deixa eu colocar aqui que a altura é 0, e ele sobe uma rampa com inclinação muito pequena, né? Tipo uns 20 graus mais ou menos.
Então aí agora eu tenho dois tipos de agente, o agente chamado robô e o agente chamado humanoide. Então no meu ambiente, quando eu volto aqui, eu posso escolher bake para que tipo de situação que eu quero. Ah não, vou fazer um bake para o robô. Não, eu vou fazer bake para o humanoide. Então eu posso escolher que tipo de agente está caminhando naquele ambiente. Ah, o ambiente pode ser caminhável para o humanoide e não caminhável para o outro tipo de agente. Então a gente pode escolher como fazer isso. Eu vou clicar aqui em Generated Links e vou dar Bake. Ele vai tentar gerar um link de conexão entre uma plataforma e outra. Na configuração do agente, ele está falando aqui que a distância é 0. Então, vou colocar uma distância maior aqui. Vou colocar uns 2 metros. E vou lá em gerar link de novo. Então, altura e distância. Ok. Será que essa distância está maior? Deixa eu pegar um plano aqui. Um pouquinho mais perto. Ah, tem a borda aqui também que eu não mostrei. Então a gente tem também essa... Deixa eu voltar no nosso agente. Deixa eu voltar no humanoide, ok. Aqui está o humanoide. Speed está certo, acceleration, ok. Ok. Raio, colocar um pouquinho menor. Ok, vamos lá dar bake. Ele ainda não conseguiu gerar os links aqui que eu estou querendo. Deixa eu colocar meu agente mais fininho. Acho que ele está muito grande. Então a borda dele está ficando muito grande aqui. Essa borda que ele precisa de folga para andar, deixando ele mais fino, essa borda fica mais fina também. E ele consegue andar aqui. Tirar um pouco dessa altura, está muito alto. Opa, não é essa. Cadê? Ah, o humanoide. Ah, eu não coloquei a distância. Eu estava colocando a distância no outro. Pronto. Então, com isso aqui agora ele vai gerar os links. Então, ok? Isso aí. Então, agora ele consegue pular de um plano para outro. Observem só. Eu tenho esse plano e aqui, ele acabou criando algumas conexões entre um plano e outro. Então, e repara que eu estou tirando o plano e o bake ainda ficou, né? Porque o bake ele não está nesse plano, ele está nesse objeto aqui. Bom, então, chegar o plano um pouquinho mais para lá, deixa eu abrir um pouco mais aqui. Vou dar bake de novo. Legal. Então a gente está conseguindo ver aqui o link com mais clareza. Então, clicando nessa região, nosso agente vai e dá um pulinho para outra região. Esse link de conexão, ele pode ser criado assim automaticamente nessa versão mais nova e pode ser criado através de um componente na versão mais antiga. Para criar esse link de conexão, eu vou vir aqui, criar um objeto vazio. Está o objeto aqui e eu vou criar o NaviMesh Link. Esse NaviMesh Link, ele tem aqui 2 pontinhos que eu posso editar,
seria aí a posição inicial e a final do nosso pulo, né? Ele cria uma espécie de ponte aqui para a gente poder conectar essas duas regiões. Deixa eu girar ela aqui. Então eu crio aqui uma região de conexão. Se eu quiser inverter, se eu quiser alinhar, então tem alguns ajustezinhos aqui que eu posso trabalhar neles para criar essa conexão aqui. Mas a gente está vendo aqui, ó, que existe uma setinha aqui em cima, né, que determina o que seria a nossa conexão entre uma área e outra. Então, deixa eu dar play aqui. Então, clicando aqui no meu agente, ele vai naquela região e pula para outra. Então, deixa eu vir com ele para cá e mostrar que se eu clicar do lado de cá, ele não vai conseguir vir por aqui. Ele vai ter que vir até a ponte para poder atravessar. Outra característica interessante é que isso gera um grafo bidirecional, né? Que eu posso controlar se ele vai ser bidirecional ou não. Se eu desmarcar essa opção, então agora a setinha ela só vem, ela não vai. Então a gente consegue visualizar isso também. Deixa eu tirar aqui do modo play. Então tirar aqui bidirecional. Vamos dar play. Então clicando aqui, o nosso agente não vai passar pela ponte, porque a setinha está apontando só para o lado de cá. Mas ele consegue vir do lado de cá para o lado de lá. Opa! Acho que eu mexi com ele aqui. Ah, eu mexi com a cápsula. Deixa eu voltar. Aqui. Agora sim. Então, clicando de cá, aí ele consegue passar pela ponte e chegar do lugar de lá. Mas clicando para cá, ele não vai conseguir vir porque ele é com uma direção só, essa ponte só atravessa para o lado de lá. Teria que criar outro link. Se eu criar outro link aqui, deixa eu construir outro e inverter aqui. Então agora um só vai e o outro só volta. Cliquei aqui em Swap, ele inverteu a direção. Então esse vai e o de lá volta. Então eu tenho controle aqui em qual caminho que ele vai seguir para a ida e para a volta. Bom, então entendido aqui o NaveMesh Link, entendido um pouco mais do NaveMesh Surface. Deixa eu explicar mais uma coisa sobre o NaveMesh Surface. Então já expliquei aqui a questão de ter mais de um tipo de agente, né? A área que é caminhável, não caminhável, e o jump aqui relacionado também ao link. O Generated Link, já falei. Agora, como que ele faz esse bake? Olha só, ele está utilizando a própria mesh para poder fazer o bake. Eu poderia usar o colisor. Então, se eu der bake aqui, ele vai gerar o NaveMesh só em objetos que tiverem colisores. Para ter uma ideia, então, se eu tirar o colisor desse objeto aqui e der um bake de novo, então ele não vai gerar NaveMesh nesse objeto, porque ele não tem colisor, e eu estou criando só a partir de colisores, né? O mesmo pode ser feito, do tipo, os objetos, nenhum deles tem colisor, e eu quero gerar a partir de meshes, né? Então, se tem uma superfície no objeto, ele vai considerar a superfície para poder gerar. Então, vou colocar mesh de novo, então, que é mais legal. Outra coisa é como que ele vai pegar esse conjunto de objetos. Ele está pegando aqui todos os objetos. E está pegando todos os objetos da cena. Então, isso aqui está dentro de uma hierarquia. Eu vou criar um outro plano aqui. Então,
pegar aqui um plano, colocar esse plano para cá. Então, se eu der um bake agora, mesmo sendo dentro desse objeto, ele vai incluir agora esse plano também na nossa cena de bake, né? Porque ele está considerando todos os objetos que estão na cena. Se eu colocar aqui nessa configuração de Collection Objects, falar, não, eu quero só os que estão dentro dessa hierarquia. Se eu der bake, então agora ele considera só os filhos desse objeto aqui, o que é mais interessante, né? Porque eu posso ter áreas com configurações diferentes dentro de um determinado tipo de grupo. E eu posso também criar um volume, né? E colocar isso aqui para falar assim, olha, não, eu quero todos que estão baseados nesse volume. E aí, esse volume, olha só, a gente consegue configurar qual que é o tamanho do volume. Então, se eu der um bake aqui, ele vai fazer um bake somente do volume visível aqui dentro dessa área. Inclusive, eu posso definir algumas layers para os objetos, né? Do tipo, não, eu quero só fazer bake nos que tem layer chamada terra, né? Onde tiver layer rio, não é para fazer o bake. Então, ele não consideraria aquela área como andável. Bom, então acho que a gente cobriu essas opções todas. Outra coisa que a gente pode mexer ainda também com o agente é a velocidade, a gente já falou, rotação já falou. Tem aqui a qualidade, né, de evitar os objetos. E quando a gente fala de evitar os objetos, a gente pode colocar no nosso cenário um objeto dinâmico. Até agora, a gente está mostrando todos os objetos como fixos. Deixa eu voltar aqui, em vez de volume, deixa eu colocar todos os filhos da hierarquia. Dar um bake. E vamos falar desse objeto aqui. Eu vou configurar ele para ser outra coisa. Eu vou colocar nele um componente chamado obstáculo. Esse obstáculo, a gente pode definir o formato dele. Ele pode ser uma cápsula e pode ser um box. Então, cápsula, geralmente, para quando a gente quer fazer ele outro tipo de agente, alguma outra coisa assim, né? E box, normalmente, para algum tipo de superfície mesmo, que a gente não quer que ele faça colisão. Eu coloco aqui a opção Carve e agora, olha o que aconteceu. Ele já gerou um bake sem eu ter feito bake. Então, isso aqui agora é dinâmico. Então, esse objeto ele pode se mover na cena, que mesmo assim o nosso agente consegue desviar dele. Vou, inclusive, aqui fazer uma animação com esse objeto. Colocar aqui Window, Animation, criar um quadro de animação aqui, Create, deixar assim mesmo. Colocar para gravar. Vou colocar aqui. Colocar um outro frame cá para frente. Ok. Vou fazer ele voltar. Clicar aqui. Copiar. Colar. Então, legal. Nosso objeto já consegue ir e voltar. Então, agora eu vou pegar meu agente. Pegar o pai dele aqui, né? Objeto raiz. Deixa eu esconder isso aqui. Então agora quando eu clico, nosso agente ele vai tentar evitar esse objeto. Então justamente que ele consegue fazer bake aqui em tempo real. Então outra possibilidade aí de configuração de objetos. Então, mesmo esse objeto se movendo na cena, então nosso agente consegue se locomover e evitar esse tipo de objeto. Então,
passando aqui os componentes todos que a gente viu. Então a gente viu o agente, a gente viu o link, a gente viu o obstáculo, a gente viu o surface, a gente viu o volume, que é aquela área que a gente pode definir, e tem um modificador. Então a gente pode pegar algum objeto que está dentro desse bake, né, e ainda modificar ele. Então poderia colocar aqui o modifier e falar assim, não, essa aqui é uma área, eu quero remover esse objeto. Apesar dele estar dentro da hierarquia, eu não quero que ele seja incluído. Não, eu quero adicionar esse objeto, mas eu quero que ele faça outra coisa. Eu quero que ele funcione lá para o robô, para um outro tipo de área. Não, não é uma área andável, é uma outra área. Né? Incluindo e falando de áreas, a gente pode clicar aqui e definir outros tipos de área. Cada área tem um peso, então a área andável ela tem peso 1, a gente tem a área não andável, que a gente não pode andar, e tem um pulo, que tem peso 2, mas eu posso criar outro tipo de área, tipo water, e falar que ela tem peso 5, criar aqui, sei lá, né? Então qualquer outra coisa que o nosso agente pode se mover, né? Sei lá, plano, falar que ele tem peso, sei lá, 3. Então, e aí na hora que a gente der um bake e falar que alguma área é diferente, então a gente consegue controlar isso também. Deixa eu colocar aqui outro NavMesh Modifier e falar que essa área, override área, é water. Então venho de novo aqui, isso precisa de bake. Dando bake. Então a gente vê ali, ó, que essa área é uma área diferente, né? Pode ser, dependendo do peso, o agente vai evitar caminhar nessa área, mas, né, justamente aqui porque ela tem um peso maior, se ele tiver um caminho que, né, eu estou clicando para vir para cá, ele pode passar por aqui ou pode passar por aqui, talvez ele evite passar por aqui devido ao peso, né, devido ao custo que tem aqui para passar por esse caminho. Então teria algum caminho que ele evitaria passar. Se não tiver outra solução, outro caminho, ele vai passar por aqui de qualquer jeito. Né? Então, porque é um caminho viável, mas é um caminho mais caro, né? Ele tem um custo maior. E aí a cor da layer, né, é representada aqui também quando a gente dá um bake nessa região. Deixa eu ver o que mais que ficou faltando da gente ver. Então falei aqui sobre as layers, falei aqui sobre os modificadores, falei sobre os volumes. Deixa eu voltar aqui, os componentes, navigation. Falei sobre o link, né? Então, só mais uma coisinha, é interessante notar que isso aqui parece estar mais dinâmico, né? Então, quando a gente pede para o agente caminhar para uma determinada região, deixa eu pedir para ele vir para cá e depois para lá. Então, nosso agente ele vai se mover. Opa! Acho que eu tirei o colisor desse lugar. Desmarquei o colisor, por isso ele não está pegando o raycast. Então, eu quero que meu agente siga um caminho aqui longo. Então, ele vem para cá. Então, enquanto ele vai para lá, eu vou rodar o nosso plano. Olha só. Então, isso aqui também não era possível no NavMesh antigo, né? Justamente porque ele não conseguia calcular essa rotação. Então, agora isso aqui funciona. Tá? Ele está meio doido aqui, que ele está pegando o meu clique, né? Então, ele está tentando caminhar aqui em cima desse clique do cenário. Mas, então, ele está tentando ir para aquela posição de destino que eu coloquei ali naquela região. Então, como eu estou movimentando, deixa eu jogar ele para lá, está dando um set destination aqui. Ó. Se eu pedir para ele vir para cá, vamos lá, ele está tentando forçar. Mas a ideia é que, então agora o nosso agente ele consegue caminhar sobre a superfície, mesmo ela estando em movimento. Então, vamos fazer um jogo que tem um barco, por exemplo. Esse barco tem inclinação, né? Então, isso funciona, né? E não funcionava na versão antiga. Recomendo também, para estudo, ver algumas opções que tem dentro do NavMesh com relação ao código.
Então aqui a gente tem o agente, a gente tem o acceleration, que eu mostrei, a gente tem o angular speed, né? A gente tem aqui como pegar o path, pegar o destination, pegar a velocidade de chegada, né? A gente tem várias opções aqui que podem ser utilizadas, né? Se ele está parado, se ele já chegou, então são outras informações. O path, né? O caminho completo. Então são várias informações que a gente pode utilizar para falar, ele já chegou, ele está caminhando ainda. Na hora de tocar uma animação, ver qual que é a velocidade atual dele, né? Então, para ele estar rodando a animação de andar somente se a velocidade for maior do que 0, né? Então tem aqui cuidado para não confundir velocity com speed, né? O speed é aquele que a gente configura ali fora. Cadê o nosso agente? Então, o speed é o que a gente configura aqui. O velocity é a velocidade mesmo, é o vetor velocidade. Então, se eu der um velocity.magnitude, ele vai retornar qual que é a velocidade atual do nosso agente, indo para uma determinada direção. Então, eu posso saber se ele está se movimentando justamente por causa desse velocity, né, que é um vetor que indica para que lado ele vai. Bom, então com isso a gente cobriu todas as configurações aqui do Navimesh. Tá? Espero que seja útil. Até uma próxima. Obrigado. Tchau.